A palavra que nós vamos ministrar hoje é sobre honra. Eu confesso aos irmãos que eu considero um tema transversal nas Escrituras. O que isso significa? Na teologia nós temos a teologia sistemática, que você aprende um assunto por vez, e quando você estuda todos os assuntos, você vai tentar conectá-los. Existe a teologia bíblica, que ela estuda uma palavra ou um tema que ela é permeada em todas as Escrituras. Por exemplo, você não pode estudar só Cristo, no sentido da cristologia. Você precisa ver Cristo de Gênesis a Apocalipse. Então, eu tenho uma tendência como pastor de seguir uma linha da teologia bíblica, que são os temas transversais. Ela conversa em toda a Bíblia. Eu acredito que isso vai trazer enriquecimento para a sua vida espiritual. Então, a palavra honra, ela é sim uma palavra transversal. Ela está em Gênesis, ela está em Malaquias, ela está em Mateus, ela está em Apocalipse. E eu espero que o Espírito Santo de Deus, com seu fluir que já está nesse lugar, possa trazer grandes aprendizados para o seu coração. Amém? Você está aqui? Você está pronto para receber a palavra de Deus? Eu vou já pedir para você abrir o texto, mas eu preciso lhe contextualizar, porque possivelmente nós iremos concluir esta mensagem no próximo domingo. E tem uma razão para isso, irmãos. Eu dei o título de honra, princípio de unidade. Mas eu fui estudando e mergulhando e percebi que eu não conseguia chegar na unidade tão rapidamente. Então eu já adianto para os irmãos que possivelmente no próximo domingo nós concluiremos essa palavra, essa ministração chamada honra. Ouça com muito carinho. No reino de Deus existe um código. E esse código se chama honra. Seja para acessar o coração de um irmão, seja para acessar o coração de um rei, você precisa aprender sobre honra. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Esse é um texto muito forte, eu vou voltar nele possivelmente na próxima semana. Hoje eu só vou mencionar: tratai todos com honra. Existe um protocolo, meus irmãos, para se entrar e permanecer no reino de Deus. Há pessoas que sabem entrar em ambientes, mas elas não permanecem muito tempo, porque elas não aprenderam sobre honra. A honra, ela traz consigo grandes desafios, mas ela também traz consigo grandes recompensas. Porque em todo lugar existe um ritual para se entrar. E certamente não é a desonra. E se você quiser permanecer e desfrutar de tudo o que Deus tem para você, você precisará aprender sobre honra. Você é uma pessoa de honra? Você é alguém que sabe honrar a Deus? Você é alguém que sabe honrar autoridades? Você é alguém que honrou os seus pais e honra os seus pais? Você foi alguém que honrou seus professores, seus líderes e seu chefe? Em todo lugar, irmãos, qualquer ambiente relacional, a bênção da permanência só é possível se aprendermos sobre honra. A gente precisa aprender sobre honra numa organização, num condomínio, na família, e não seria diferente na igreja. Em toda a esfera que exista,
pessoas, autoridades, normas, regras. É preciso compreender e cultivar relações de honra. E por que isso? Porque honra é um princípio. E Deus é um Deus de princípio. E se você deseja ter intimidade com Deus, você precisará aprender sobre o princípio de honra. Porque quem cumpre o princípio de honra será honrado por ele. Quem quebra o princípio da honra também será quebrado por ele. Deus se importa com o princípio de honra. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Apocalipse está cheio dessas declarações de honra. Honra é linguagem dos céus. Apocalipse 21, 26, e lhe trarão glória e honra das nações. É verdade, irmãos, que Deus não precisa da minha honra, mas Ele deseja ser honrado por você. Deus não precisa da minha honra, mas é fato, Ele é digno de toda honra. É por isso que o louvor na igreja, irmãos, é tão importante. E eu não posso perder a oportunidade de lhe inspirar. Chegue cedo. Louve com a gente desde o começo. Porque o canto da igreja é uma harmonia que só juntos podemos oferecer a Deus. Ah, pastor, mas eu já louvo sozinho. Pois é, essa linguagem do sozinho, eu acho que a gente já está entendendo que não é bem assim, né, gente? Ela é importante, mas ela nunca será completa. Você orar sozinho é maravilhoso, é importante, mas você nunca desfrutará de algumas manifestações sobrenaturais se a gente não aprender o poder da intercessão. O que é intercessão? É orar uns pelos outros. O que é oração? É eu falar no individual com o Senhor. Tudo, gente, isso aqui é tão especial. A honra, ela não está e não deve só estar nos nossos lábios. Porque se são só dos lábios, não é honra, é bajulação. E eu lembro de Marcos capítulo 6, verso 7, que diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A honra, então, queridos, é a chave para abrir corações. A honra abre portas de tesouros para nos abençoar em qualquer esfera de relacionamento. A desonra, ela é uma palavra grega chamada atimia, que significa tratar comum, tratar ordinário, tratar com desprezo. Aquilo que é digno de ser exaltado, aquilo que é extraordinário, não se pode ser tratado como ordinário. O seu pai não pode ser tratado como um brother. E aí, meu chapa? Não, ele é seu pai. É claro que tem que ter amizade, vocês estão me entendendo? A honra, gente, ela traz a ideia de tratar alguém como extraordinário, com respeito, com distinção. E por que é tão importante a gente aprender sobre honra? Porque no amor todo mundo está devendo, gente. A Bíblia diz: não devais nada a ninguém, a não ser o amor um para com os outros. Nunca haverá alguém que te ame como Jesus, porque nós somos sim imperfeitos, por isso nós andamos juntos. Por isso a Bíblia diz que o amor é o elo perfeito. O amor de quem? O amor de Deus. E só com o amor de Deus em nós conseguimos amar uns aos outros, suportar uns aos outros. E aí eu passei a listinha de uns aos outros no nosso grupo de WhatsApp. Há pelo menos 25 mandamentos, uns aos outros, cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros, honrem uns aos outros.
Só que na honra, você tendo o conceito do amor, você vai saber que tem sim uma maneira bíblica de tratar com distinção, com honra, momentos, pessoas, realidades. Saiba de uma coisa: a honra é um princípio que libera o favor de Deus. A honra, irmãos, é um princípio que libera destino, que libera recursos, que libera acessos. A desonra, por outro lado, gera impedimentos. A honra gera liberações. A desonra gera desabilitação. A honra gera habilitação. Quer um exemplo? O seu novo iPhone aí que você recebeu essa semana de presente, ele está apto para funcionar. Recebe aí, irmão. Ele está apto para funcionar, mas ele precisa de um chip para se habilitar. Às vezes, irmãos, nós estamos exatamente assim. Nós temos a estrutura certa, nós estamos no lugar certo, nós recebemos as promessas de Deus, mas você desonra princípios, e quem desonra princípios não está habilitado para receber tudo o que Deus tem para você. Feita essa introdução, vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versos 2 a 6. Nós leremos 2 textos hoje, e eu vou ficar nesses 2 textos, porque são textos muito profundos, e eu espero ter a graça de Deus de poder transmitir com sabedoria e graça esta palavra. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versos 2 a 6. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo falar, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Isso é sobre Jesus, tá? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E o texto diz: e escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Verso 5: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Deviam estar só com a dorzinha de cabeça, né, irmãos? Verso 6: e admirava-se da incredulidade deles. Irmãos, Jesus está em Nazaré. Nazaré é sua terra natal. Ele está ensinando na sinagoga, e de repente aqueles que estavam lá ficaram tão maravilhados, mas ao mesmo tempo é como se dissesse: espera aí, esse cara não é Jesus, o nosso vizinho? Aquele garoto lá, o filho do carpinteiro? Segundo as Escrituras, no coração eles desprezaram. Irmãos, parece que cada um de nós tem uma Nazaré, não é? Sabe aquele ambiente que, porque você é de casa, ninguém te ouve, ninguém te considera, não lhe honra? O que aconteceu com essa cidade? Eles viram em Jesus apenas um homem comum, mas Jesus não é para ser visto como um homem comum. Eles viram algo ordinário, e eles trataram Jesus como ordinário, mas era algo extraordinário. Eles trataram Jesus como uma pessoa comum, mas na realidade é muito simples, né, irmão? Porque cada um dá o que tem. Se você tem honra, você vai liberar a honra.
não importa a origem, não importa o bairro, não importa de onde ele vem. No código de honra, no protocolo de honra, você não precisa saber de onde a pessoa vem. Você não precisa pegar a ficha da pessoa. Se ela carrega um dom, honre-a com o dom que ela carrega. A sua cidade não deu a honra que lhe era devida. E por isso Jesus mudou-se. E Jesus foi cumprir o seu ministério onde? Em Cafarnaum. Porque é assim mesmo, irmão. Quando alguém rejeitar você, não se preocupe, Deus tem uma nova geografia para você. Quando alguém não receber aquilo que Deus te entregou, não se preocupe, Deus mesmo se encarrega de mudar as situações. E eles foram tomados por um espírito de desonra, por aquilo que viram no seu exterior, a forma como ele falava, o que ele fazia, e eles sonegaram a honra que lhe era devida. Eles sonegaram a honra e perderam a oportunidade de receber de Jesus os seus grandes feitos. Olha o que aconteceu. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Amados, o texto não diz que Jesus não quis fazer milagres, nem mesmo que ele não tinha poder para fazer milagres, mas uma atitude do povo impediu que os milagres chegassem na vida deles. E qual foi a atitude? Desonra. Ouça, meu querido, o espírito de desonra impede de Cristo agir na vida de uma pessoa. O espírito de desonra lança fora uma manifestação que só tem quando há honra. A desonra impede sim Deus de liberar algumas coisas na sua vida. Ele quer liberar muito sobre você. Onde Jesus andou, ele realizou muitos milagres, muitas maravilhas, mas porque na sua própria terra ele não pôde fazer algo? Por causa de um espírito de desonra. Se honro, estou habilitado para receber o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Não viver debaixo do princípio de honra rouba de mim a plenitude da vida de Deus. Viva o princípio de honra e você receberá toda a plenitude que Ele tem para você. E como é que eu carrego essas promessas, gente, e não vivo essa plenitude? Como carregar promessas e ainda não viver na abundância? Porque possivelmente nós carregamos atitudes, fagulhas de desonra. Mas quando você caminha debaixo da honra, não há palavra maldita contra você que prosperará. Quando você anda debaixo da honra, nada irá impedir de você experimentar o que Deus preparou para você. Um homem que vive debaixo de honra, vive debaixo das promessas de Deus. Meus irmãos, eu tenho recebido disso da parte de Deus, sabe? Eu sei que quem teve uma criação muito voltada para apenas a compreensão da lei e da graça, que já é tão extraordinário nas Escrituras, talvez seja ainda difícil para alguns de vocês entenderem. Por isso nós ainda temos dificuldade de um relacionamento com o Pai como filho. Porque ou a gente coloca tudo na conta da graça, ou a gente coloca tudo na conta do pecado, da lei. E a lei só revela o pecado. Romanos é cheio dessas expressões. Viveremos
continuaremos a pecar? Romanos capítulo 6, continuaremos a pecar para que a graça aumente ainda mais? Não! Como eu, vivendo para Cristo, continuarei no pecado? Mas sim, existe ambientes e assuntos nas Escrituras, a exemplo da lei da semeadura e da colheita, que eu já tenho ministrado nesta igreja. Essa lei está em Gênesis, gente, está em Apocalipse, é um outro tema transversal. Eu sou grato por tudo aquilo que Deus me deu, mas eu posso sim, num diálogo com o Pai, com ousadia, com intrepidez, que Ele mesmo deu, dizer: Pai, o Senhor me deu essas sementes e eu vou plantar, Pai, e eu vou esperar, porque eu vou regar, e o Senhor disse que aquele que planta muito vai colher muito. Deus, eu estou plantando muito, Senhor, eu espero, Deus, e eu oro, e eu bato na porta, e eu choro, e eu oro, e eu jejuo. É porque eu mereço? Não, é porque eu sou filho. E essa ousadia nos faz ir além, queridos, apenas das polaridades. Isso aqui é a graça sim, continuará sendo a graça, mas você é co-participantes das obras de Deus. Está nas Escrituras. Há algo de Deus para ser ainda mais derramado sobre a sua vida. E eu creio que o princípio de honra fará isso conosco. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, ensina que Deus honra aqueles que o honram e despreza aqueles que o desprezam. Está nas Escrituras. Cristo não foi honrado como tal, e a sua terra não recebeu a unção, o poder e os milagres que havia sobre ele. Muito atenção, amados, porque na nossa relação comunitária, eu espero que o Espírito Santo faça você entender, porque há sim o texto bíblico que diz: honre os irmãos, e nós vamos chegar lá. Mas a gente precisa partir de um contexto. E agora eu preciso trazer uma história de 2 Samuel capítulo 6. Eu não vou ler todo o texto com vocês, mas vou mencionar os versículos para que você me acompanhe. Nós temos um texto muito importante no trato de honra em 2 Samuel no capítulo 6. Deixa eu lhe dar o contexto. Aqui era a arca do Senhor. A arca do Senhor que foi construída quando o povo saiu do Egito. Deus disse: vocês precisam da minha presença. Eu quero estar no meio de vocês. E para que vocês percebam a minha presença, eu vou criar um símbolo. Lembra, o Velho Testamento é cheio de símbolos para lembrar. Então Deus pede para criar uma arca. E a arca simboliza a presença de Deus. Assim como o arco-íris, ainda hoje, irmãos, não foi invenção de ninguém. E não há nenhum outro Deus com D minúsculo que é o autor do arco-íris. O arco-íris está dizendo para nós: eu tenho um pacto com vocês, seres humanos, que eu não destruirei mais a terra através de um dilúvio. São símbolos. A arca era um símbolo da presença de Deus, que Ele queria estar no meio do seu povo, e para que vocês percebam, construam uma arca, e nessa arca coloquem alguns itens. Vocês vão lembrar a vara de Arão, o maná do deserto e as tábuas da lei. Só para que você já saiba, hoje não é necessário símbolos, hoje não é mais necessário a arca, porque nós já temos a presença do Espírito Santo em nós. Agora nós somos a habitação dele, nós somos cheios dele, e é do seu interior que fluirão rios de águas vivas. Você é a morada de Deus, você é a casa preferida do Pai. Hoje nós não temos mais a arca, temos a presença de Cristo em nós, amém?
O rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e todo homem segundo o coração de Deus ama a presença de Deus. O rei Davi queria honrar a presença de Deus, e o que aconteceu, gente? Ele manda trazer a arca, que estava na casa de alguém, que estava em outro ambiente, que estava em outro lugar. O rei Davi está dizendo assim: se nós queremos ser uma nação bem-sucedida, se nós queremos ser uma nação feliz, nós precisamos da presença de Deus. Se nós queremos um casamento abençoado, se nós queremos uma família abençoada, se nós queremos filhos abençoados, nós precisamos da presença de Deus. Aí Davi vai levar a arca, e ele fala de 4 pessoas. Esse texto fala de 4 pessoas envolvidas nessa trajetória. E aí já eu vou conectar com a honra, porque 2 deles têm uma atitude de honra com a presença de Deus, e 2 deles atitude de desonra. O primeiro é Uzá. Uzá é 2 Samuel capítulo 6, versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Irmãos, durante 20 anos, a arca esteve na casa de Uzá e Aiô. A arca de Deus estava ali. O problema é que Uzá se acostumou com a presença da arca. E aqui é um grande problema, meus irmãos, um grande alerta para nós. Uzá se acostumou com a presença de Deus, e quem se acostuma com a presença de Deus tem uma forte tendência para desonrá-lo. Uzá, ele representa aqui pessoas que leem a Bíblia, mas a Bíblia não os lê, porque ele só lê a Bíblia, só que a Bíblia diz: medita. Medita. Eu estou lendo enquanto estou cozinhando, estou lendo enquanto estou dirigindo, tudo bem, quanto mais melhor, mas não negocie a sua intimidade. Você precisa de um ambiente onde o Espírito Santo vai ler você. Não se acostume com seu devocional, não se acostume com o culto. Tenha honra e desejo ardente por essa presença. Uzá é alguém que tem consciência da presença de Deus, mas não tem dependência da presença de Deus. Interessante, porque enquanto o fogo do primeiro amor amolece o coração de alguns, o mesmo fogo parece que endurece o coração de outros. Isso é tão chocante, irmãos, porque tem gente que conhece, que lê, que aprofunda, mas você não vê a reação proporcional. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais santidade você deseja. Quanto mais você conhece a Deus, mais amor pelas pessoas você tem. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer servi-lo. Então não é compatível conhecer e não viver. Porque se eu conheço e não vivo, isso gera juízo, isso gera peso para o meu coração. Uzá, ele foi tão abençoado pela arca, mas ele se acostumou. E Uzá representa essa indiferença, essa desonra de alguém que se acostumou com a presença de Deus. Por que Uzá morreu, gente? Enquanto a presença de Deus estava entre eles. Porque ele desonrou a presença de Deus. Mas ele
queria ajudar, não é, gente? O texto diz que ele estendeu a mão para que a arca não caísse. Ele tentou segurar o que precisava cair. Atenção, igreja. A arca tinha que cair. Porque ele estava trazendo a arca de forma errada. Havia uma instrução. A arca se leva nos ombros dos sacerdotes e dos levitas. Mas a gente faz isso quando a gente se acostuma, não é? Dá um jeitinho. Carrega a arca ali que é mais fácil. Afinal de contas, haverá alguém que vai orar por mim. Que bênção ter alguém orando por mim. Mas bênção mesmo é você orando. Bênção ter alguém ministrando a palavra para mim. Bênção mesmo é o Espírito Santo falando direto ao seu coração por meio das Escrituras. A arca, meus irmãos, tinha que cair porque havia uma desonra sendo plantada. Ei, a arca não é para ser levado de qualquer jeito. A presença de Deus não é para ser conduzida de qualquer jeito. Você entende que às vezes a gente aprende mais pelo fracasso do que pela vitória? Aqui tem uma grande lição. Uzá é esse camarada que desonrou. Será que você ainda não entende que tem estruturas que têm que cair? Você ainda não entende que tem projetos que precisa fechar o ciclo, que tem fases que precisam passar, e Deus está te conduzindo, e talvez você esteja nesse momento, eu não estou entendendo nada, está bagunçado, mas é Deus dizendo, deixa eu fechar o ciclo, deixa eu recomeçar, não atrapalha, porque sou eu que vou conduzir você. Gente, sabe por que muita gente morre? Porque está tentando segurar o que Deus está querendo fazer cair. Sabe por que tem muita gente doente espiritualmente? Porque está tentando segurar o que Deus disse. Não, querido, isso aqui tem que cair. O orgulho tem que cair. A mentira tem que cair. A indiferença tem que cair. Não tente segurar, você pode morrer. Uzá é um homem que representa desonra. Uzá morre. Mas a arca vai para a casa de um homem chamado Obed-edom. E é lindo como este homem honra a presença de Deus. Sabe o que acontece, gente? 2 Samuel 6,10. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levado a arca para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou. O Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa de quê? Da arca de Deus. Gente, uma arca passa a vida toda na casa de alguém e nada acontece. A arca passa 3 meses na vida de alguém e um milagre acontece. Já viu isso acontecendo? Camarada está a vida toda na igreja, nada acontece, mas de repente um primo se converte. De repente alguém vem para a presença de Deus e começa a viver um gozo. O cara está 3 meses e está voando, meu amigo. Leu a Bíblia mais do que o amigo que passou a vida toda. Entende? Isso acontece mesmo. Como pode? Um toca a arca e morre, outro toca a arca e morre. Um vê a presença de Deus e honra, o outro vê a presença de Deus e desonra. Para um, a presença de Deus é vida, para outros, a presença de Deus é morte. Isso é porque Obed-edom decide honrar a Deus, gente. Foi aqui que o Espírito me pegou. Eu não poderia começar a falar sobre honra na unidade sem a gente honrar o Rei eterno, imortal, o invisível mais real. Isso é algo que me intriga, meus irmãos.
porque Obed-Edom faz mudanças na sua agenda para receber a arca? Ou vocês acham que Obed-Edom simplesmente diz assim: coloca a arca aí na varanda? Você acha mesmo que Obed-Edom não mudou a agenda dele? Você acha mesmo que Obed-Edom não mudou a agenda, a rotina, as prioridades? Que, meu amigo, tem uma presença de Deus aqui. Eu não posso viver o meu devocional quando eu quero, quando eu quiser. Eu preciso preparar o meu quarto. Eu vou comprar uma Bíblia nova. Eu vou escolher louvores para me conduzir. Eu vou separar um tempo, não vou atender telefone. Eu vou dizer: agora é só para Deus, porque eu preciso honrar a sua presença. E é isso que me intriga, porque tem gente que quer mais de Deus, mas não quer mudar nada. Tem gente que quer mais da revelação de Deus, mas não quer se deixar ser lido pelas Escrituras. Hebreus 4,12 vai dizer: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é mais cortante do que uma espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Gente, a palavra de Deus é extraordinária. Você não pode sair hoje daqui lendo a Bíblia do mesmo jeito que você estava lendo, porque não é ler, é meditar. Isso me intriga, meus irmãos, porque Obed-Edom, ele mudou a casa dele, eu tenho certeza. A Bíblia não dá detalhes, tá bom? Aqui é pensamento do pregador. Aí você pode jogar fora se não fizer sentido para você. Mas ele mudou, ele se adaptou, ele mudou tudo para receber a arca, porque a gente é abençoado mesmo, meus irmãos, quando a presença de Deus é quem comanda a nossa casa. A gente é abençoado mesmo quando Deus traz revelação. Eu quero te convidar a sair do conhecimento para a revelação, porque no conhecimento você domina, você controla, você ganha na conversa. Na revelação é o Espírito que mostra. Entende? Sabe, naquela conversa, marido e mulher, parece que não sai do canto. Deixa o Espírito de Deus revelar para o coração dela. Deixa o Espírito Santo revelar para o coração dele, porque se passar dali vai machucar, vai ferir, aí estraga tudo. Você entende que tem situações que você não pode colocar a mão, tem que deixar fechar, tem que deixar cair, mas se eu não fizer, ele não vai conseguir, faz parte do processo. Tem gente aqui honrando a Deus com sua família. Eu tenho certeza que tem gente aqui fazendo isso. Honrando a Deus na sua casa, honrando a Deus com seu celular, honrando a Deus com seu combustível, honrando a Deus com sua despensa. Eu sei, irmãos, eu conheço pessoas maravilhosas da nossa igreja, que dedicam tempo, carro, dinheiro, telefone. Isso é extraordinário. Por quê? Porque querem ver o mover de Deus na vida deles. Querem ver o mover de Deus na família deles. Isso é uma semente, queridos, que está sendo plantado, e a seu tempo você vai desfrutar disso. Uzá desonrou a Deus. Obed-Edom honrou a Deus. E Mical, que é o terceiro personagem dessa trajetória da presença de Deus. 2 Samuel 6,13. Quando os que levavam a arca tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Verso 15, assim Davi com todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Verso 16, quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o quê? Desprezou em seu coração. Alguma semelhança com o que fizeram com Jesus? Toda, não é?
Hoje eu estou com sede, viu, gente? Eu inventei de correr 10 km hoje, aí eu passo o dia com sede. Não treinei sábado e treinei hoje. Davi casa-se com Mical. Mical é filha de Saul. Gente, Davi foi presenteado com Mical, certo? O Saul ficou tão empolgado com a vitória de Davi sobre Golias, que ele disse: eu vou te dar aqui minha princesa de presente. Eu tenho minhas dúvidas se Davi queria mesmo, certo? Porque o texto diz que Mical amava Davi. Não deu tempo ir no original, porque eu estou desconfiado que só desse amava dela. Mas eu vou estudar, eu vou trazer essa resposta para vocês. Em nenhum momento na Bíblia diz que Davi amava Mical. Mas vamos lá. 1 Samuel 18:28 diz assim: Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. E aqui, gente, há um desafio para nós com a história de Mical. Eu reputo dizer que essa seria a parte mais forte desta mensagem. Então, se você desconectou aí por 5 segundos, volta aqui. Marido e mulher, empregador e empregado, pastor e ovelha, qualquer relação que você esteja vivendo, a gente precisa aprender com essa história, porque Mical desonrou Davi por seu ato de desprezo. Mical, ela desonrou ao seu marido ao desprezá-lo, ao invés de honrá-lo e celebrá-lo. Veja só, Davi estava dançando, Davi estava alegre. Qual era a motivação dele? A presença de Deus. A primeira vez deu errado, gente. Davi ficou chateado. Davi, um líder, deu errado. Às vezes acontece. Mas o coração de Davi sempre o promoveu. Porque quando Deus quebra um vaso, Ele espera dele quebrantamento. Há pessoas que precisam ser quebradas para se render a Deus. Mas a gente já aprendeu pela maturidade da vida cristã que a gente não precisa esperar esse estágio, amém? A gente pode se quebrantar na presença de Deus. Davi era um homem quebrantado. Foi ele que disse no Salmo 51, né, que Deus não despreza o quebrantado de coração. Os contritos de alma, ele não despreza, Deus honra. Mas Mical, gente, estava aqui preocupado com a aparência de Davi, com a forma de Davi. Vamos abandonar, meus irmãos, em nome de Jesus, esse espírito de Mical, porque há algo grave que acontece nesse texto, diante da atitude de Mical, e ela não apenas criticou, ela desprezou. Por isso eu posso lhe dizer algo da parte de Deus: nós nunca recebemos aquilo que não honramos, mas nós recebemos daquilo que honramos. Mical desonrou seu marido publicamente, por isso não honrou a Deus, porque todas as vezes que você desonrar uma autoridade, seja ela governamental, seja ela espiritual, seja ela familiar, você está desonrando a Deus. Você pode não gostar, não concordar, mas não pode desonrar. Deus não se agrada quando você desonra uma autoridade. Deus não honra quem desonra. E se você, maridão, não tem honrado a sua esposa, hoje é dia de mudar isso. Você precisa aprender a honrá-la. Esposa, honre seu marido. Funcionário, honre o seu chefe. Honre, você recebe daquilo que você honra. Deus não te dá aquilo que você despreza. Se você honrar a palavra vai te honrar. Se você honrar a presença de Deus vai te honrar.
Quantas vezes Deus está te dando uma esposa incrível, um marido maravilhoso, uma célula abençoada, uma igreja abençoada, um funcionário incrível, e você não honra. Por isso você não recebe o melhor dele ou dela, porque você não honra. Há uma chave, meus irmãos, há uma chave no reino de Deus. A honra abre os céus. Sabe qual foi a recompensa de Mical? Infertilidade. 2 Samuel 6,20, quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, hein? Descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Pegou pesada a mulher. Mas Davi disse a Mical, olha aí um homem posicionado: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar do seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Verso 23, Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Meu Deus. Gente, o princípio de honra é algo tão sério na palavra de Deus, que se você quebrar esse princípio, vai trazer prejuízos muito sérios para você. Quantos perderam, gente, a capacidade de frutificar na vida cristã, porque desonram a Deus, desonram a sua palavra, desonram a igreja, desonram seus líderes, desonram o seu chefe. A gente vai vivendo como se fosse normal. Ei, quantos não crescem espiritualmente porque banalizam o seu devocional? Quantos não crescem comunitariamente porque desonram o culto congregacional? Falta um culto de ceia quando é uma ordem de Jesus. Façam isso em memória de mim. Você sabia disso, seguidor de Jesus? Você não pode faltar ao culto de ceia. Você pode até ceiar em outro lugar, mas não deixe de ceiar. É um mandamento. Façam isto sempre. Porque não estão honrando a presença de Deus no ambiente que Ele está. Você sabe por que Mical é um péssimo exemplo? Porque ela observava. Isso é um problema, gente. Quem observa demais vê o que não quer ver. Deus não nos chamou para sermos observadores, mas servos. Porque quem está engajado, sente, chora, sorri, se alegra, é edificado, é desanimado, é encorajado, é todo tempo assim. Quem está servindo sabe o que eu estou dizendo, amém? É isso. Sabe por que Mical tinha esse conceito todo? Porque ela estava observando. Cuidado para você não observar quando Deus quer te usar. Usar, não usar. A desonra, meus irmãos, traz consigo esterilidade. A honra traz consigo fertilidade. Você é uma pessoa de honra? Quem você deixa de honrar, você deixará de receber aquilo que aquela pessoa tem para te dar. Honre a Deus e você receberá o que Deus tem para você. Honre sua esposa e você receberá o que ela tem para compartilhar com você. Honre seu marido e você receberá o melhor dele. Honre seus líderes e você receberá a bênção e a unção que está sobre eles. Igreja, honre seus irmãos.
e você receberá o que eles têm para lhe entregar. Há muitas pessoas com rebelião, gente, uma rebelião no coração, fugindo de qualquer compromisso com a autoridade. Tem gente que não se envolve com nada, porque tudo que ele menos quer é alguém que diga para ele o que ele tem que dizer, falar. É um rebelde na alma. Eu não conheço nenhuma pessoa assim que está bombando, voando, frutificando. Não conheço, gente, porque a Bíblia não mente, ela não é incoerente. Quanto mais você honra a Deus, mais Ele te enche, mais você transborda. Quanto mais você honra a sua esposa, mais ela é cheia e ela transborda. É assim, gente. É uma semente. Romanos 13:7 vai dizer assim, ó: paguem a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Mas eu preciso lhe ajudar a entender. Eu não estou falando de amor. Eu estou dizendo que tem pessoas na sua vida que elas precisam ser tratadas com honra. E é bom você correr atrás para saber como é que faz isso. Como é que eu honro o meu esposo, como é que eu honro a minha esposa, como é que eu honro o meu chefe, como é que eu honro os meus líderes, como é que eu honro. Gente, tem um código de honra. Essa semana eu queria lhe encorajar a você encontrar uma maneira de honrar as pessoas da sua vida. Porque, marido, a sua esposa é digna de honra. Esposa, o seu marido é digno, com D minúsculo, de honra com H minúsculo. Porque toda honra com H maiúsculo é de Cristo. Mas se você não aprendeu a honrar a Deus, como é que você vai aprender a honrar as pessoas? Se você não aprendeu a honrar os seus compromissos com Deus, como é que você vai honrar compromissos com pessoas? Que Deus nos deu o espírito de Davi, que tinha fome e sede de Deus. Que Deus nos deu o compromisso de Obed-Edom, que mudou a agenda, mudou a casa para receber a presença de Deus. Amém, gente? Há coisas na sua agenda que precisam mudar, meu amigo. Não é pela igreja, não é por um líder, não é por ninguém, é por Jesus. Mas você acha que está honrando mesmo a Deus? Com o que você está oferecendo? Faça essa análise, por favor. Faça essa análise, por favor. Saia do lugar de observação, saia do lugar de crítica, saia do lugar de julgamento. Julgamento gera morte espiritual, isso é muito sério. Nós somos uma igreja que honra ao Senhor e honra uns aos outros. Isso tem que transbordar para o seu casamento, tem que transbordar para o seu condomínio, tem que transbordar para as relações de trabalho, gente, tem que transbordar. Isso é um princípio da palavra de Deus. Cumpramos.